Então nós estávamos vendo na aula passada, né, o modelo de transações intertemporais, né, que enfim é um dos aspectos importantes da teoria das finanças é que ela lida com escolhas ao longo do tempo, né. Outro aspecto é que tem risco nessas escolhas, eu ainda não abordei o risco, né? Então nós estamos fazendo um modelo por horas sem risco, mas com tempo, né? E para manter simples a apresentação desse modelo, eu estou supondo que é um modelo com tempo discreto, né? Com N períodos, né? No qual eu tenho N consumidores, tá? Que vive uma vida de T períodos, né? Simultaneamente. Todos nascem na mesma data e todos vão viver T períodos, né? Até essa data. Então eu vou ter T mais uma datas, né? A data 0, a data 1, a data 2, assim por diante até a data T, né? E só tinha um único bem, que era diferenciado apenas pela disponibilidade no tempo. Cada consumidor ele tinha uma dotação inicial desse bem no tempo, né? Então um consumidor I, por exemplo, qualquer, ele vai ter uma dotação inicial que vai descrever quanto ele vai ter no instante de tempo zero disponível para consumo, quanto ele vai ter disponível para consumo no instante de tempo 1, no instante de tempo 2, assim por diante, até no instante de tempo t. Né? Eu falei para vocês que por vezes é interessante considerar o caso de um único período, eu tenho duas datas, presente e futuro, e nesse caso, né, essa dotação inicial de consumo é um ponto no plano cartesiano. A gente vai voltar a falar sobre isso, então por hora podemos deixar dessa maneira. Né? Eu falei que nós vamos assumir que existe a troca, a possibilidade de troca desses consumidores, né, do meu consumo que eu tenho garantido amanhã, por exemplo, pelo consumo que alguma pessoa tem garantido hoje. A gente pode trocar essas dotações. Né? Isso é importante porque senão não vai ter finanças se a gente não tiver negócio, não tiver mercados. Né? E daí eu defini, né, o que a gente vai entender por arbitragem. Eu vou dizer que um investidor ele fez uma operação de arbitragem caso ele seja capaz de realizar algum tipo de troca, né, uma combinação de trocas que resultem nele consumir mais em uma determinada data sem perder nada de consumo em qualquer outra data. Né? Eu argumentei que nós vamos assumir, né, que essas possibilidades de arbitragem não existem no nosso mercado. Né? É um critério fraco de equilíbrio. E a ideia é que se aparecer uma possibilidade de arbitragem, logo as pessoas vão tentar explorar essa possibilidade de arbitragem que deve pressionar as relações de troca de mercado para fazer com que essas possibilidades de arbitragem desapareçam. Daí eu defini uma ideia, né, que se eu tiver uma troca, por exemplo, um consumidor troca com outro uma quantidade xt de consumo no período t por uma quantidade x tal de consumo em um outro período tal. Né? A razão x tal sobre xt é o que a gente chama de pt tal, né? É o preço do consumo de uma unidade de consumo na data t expresso em unidades de consumo na data tal. Né? É o preço associado a essa extração, né? a essa transação, ok? Então isso a gente definiu de preço. Né? Então sempre vou usar isso. Tá? A primeira letrinha é o que eu estou avaliando e a segunda letrinha é em que termos eu estou avaliando. Né? Então aqui eu estou avaliando o consumo na data t, tá? Em termos de consumo na data tal. Ok? Vai ser essa a convenção para a gente não se confundir, e até para eu não me confundir eu preciso lembrar dessa convenção, dessa ordem, né, de subscritos aqui. Daí eu enunciei, né, e assumi, que diz que a gente vai assumir uma hipótese que os mercados são completos. Isso daqui significa o seguinte, que se eu tiver uma determinada quantidade de consumo de bens que tenho disponível em uma determinada data qualquer, eu posso trocar por bens disponíveis em qualquer outra data essa quantidade. Tem mercado para isso. Eu só não sei em que taxa eu consigo realizar essa troca, mas a princípio eu consigo fazer as trocas de mercado. Então, seria o equivalente a dizer eu consigo obter empréstimo para pagar em qualquer data, alguma coisa assim. Né? Os meus mercados são completos, todas as transações ao longo do tempo são possíveis. Né? Eu só não garanto qual vai ser a taxa de transação, né? Quanto que eu vou trocar de bem disponível em uma data por bem disponível em outra data.
Então essa foi a nossa hipótese de mercados completos, né? E daí nós começamos, né, a discutir, né, as consequências dessa hipótese. E daí que eu parei, né, na verdade eu dei 2 exemplos, mas parei, né, quando eu ia demonstrar o caso mais geral. Né? E eu descobri que tem um jeito mais tranquilo do que eu estava construindo para demonstrar esse caso mais geral, eu vou usar o jeito mais tranquilo. Tá? Então, uma consequência importante, né, da ausência de custo de transação, das hipóteses, da combinação das hipóteses de ausência de custo de transação, não arbitragem e mercados completos, né, é a chamada lei do preço único. Né? Se eu tenho duas transações, por exemplo, uma relação que troca xt unidades de consumo na data t por x tal unidades de consumo na data tal, tá? E outra troca também que é realizada no mesmo mundo, na mesma economia, né? Na qual eu tenho a troca de yt unidades de consumo na data t por y tal unidades de consumo na data tal. Então essas duas trocas, elas envolvem o mesmo par de datas, né? Consumo na data t por consumo na data tal. Mas elas são trocas diferentes porque xt e yt podem ser diferentes, x tal e y tal podem ser diferentes. Né? Se vocês pensarem isso daqui como um empréstimo, pensa que, por exemplo, que a data tal é a data t é a data zero, tá? É isso, né? Deixa eu só aqui para eu não me confundir. Eu estou com medo de me confundir com a minha própria anotação, né? Eu estou dizendo que é quantas unidades na data t. Imagine que a data t seja a data zero, tá? E a data tal seja uma data posterior, a data 1, por exemplo, né? Então essa troca de xt unidades na data 0, né, por x tal unidades na data 1, ela está me dizendo, ou melhor, né, vamos colocar de outra maneira, vamos inverter, tá? Imagine que x tal seja consumo na data 0 e xt consumo na data 1, tá? Então aqui seria tal igual a 0 e t igual a 1, né? Imagine isso temporariamente, só por exemplo, né? Tá ok? Então aqui eu estou trocando, tá? O que isso significa? Significa que eu estou pegando dinheiro, vamos supor então que eu esteja oferecendo pagar na data t uma quantidade xt, em troca de receber na data 0 agora uma quantidade x tal. Né? Então isso aqui é uma operação de empréstimo, né? Eu estou tomando dinheiro emprestado hoje para pagar no futuro. Mas esse x tal pode ser que eu esteja tomando aqui R$1 milhão emprestados para pagar daqui a um ano, tá? Com alguns juros, não sei quanto. Tá? E nessa segunda transação aqui, eu também estou tomando dinheiro emprestado hoje para pagar no futuro, né? Mas pode ser que esse y tal aqui, ele seja um empréstimo de R$10 mil, né? Então é uma outra transação, tá? Então a princípio a gente não pode excluir que essa relação xt sobre x tal seja diferente de yt sobre y tal. Mas se a gente assumir a hipótese de não arbitragem, ausência de custo de transação e mercados completos, sim, a gente pode dizer que isso daqui não pode acontecer. Né? De fato, eu dei 2 exemplos mostrando como eu posso arbitrar, né, quando tem as transações envolvendo as mesmas datas, tem preços diferentes, eu posso arbitrar em certas transações. Tá? E de fato, eu esqueci de colocar uma coisa importante aqui, né? De fato, esses exemplos todos, eles não supõem apenas isso, mas supõem, né, que os consumidores sejam tomadores de preços. Tá? Vou colocar aqui, e consumidores tomadores de preço. Isso quer dizer que eu vou lá no mercado e falo, olha, dá para trocar xt unidades de consumo na data t por x tal unidades de consumo na data tal. E eu posso fazer essa troca, né, e não vou afetar o preço desse mercado, para mim ele é dado, tá? E posso fazer essa troca 2 vezes, 10 vezes, e suponho que não vou afetar esse preço de mercado. Né? E a mesma coisa para essa razão de troca entre yt na data t e y tal na data tal. Né? Então eu dei aqui alguns exemplos, né, enfim, que a gente fez a aula passada, esses eu não vou refazer, mas a gente viu, eu só vou repassar por eles, né, e a conclusão. Eu falei, olha, se eu tivesse a possibilidade de receber R$9 hoje, né, pagando juros de R$10 amanhã, tá? E alternativamente tivesse a possibilidade, deixa eu ir para o segundo exemplo, que é o mais interessante, tá? O primeiro é muito fora do intuitivo, né? Então, para o segundo exemplo, tá? Imagine que eu tivesse a possibilidade de
tomar emprestado R$ 9 hoje e pagar R$ 10 e recuperar e saldar minha dívida com R$ 10 amanhã, né? Ou ao contrário, né? Dar emprestado R$ 9 hoje e receber em troca R$ 10 amanhã, tá? E tivesse também a possibilidade, né, de hoje tomar emprestado R$ 8 e pagar em troca disso R$ 9 amanhã, ou ao contrário, né? Emprestar R$ 8 hoje, recebendo em troca, né, no próximo período, ao final desse período, R$ 9, né? O que eu mostrei para vocês é que se eu fizer, tá, 8 vezes a primeira transação que está aqui, né, sendo eu aqui um tomador de dinheiro emprestado, né, sendo eu um tomador de dinheiro emprestado, então eu tomei R$ 9 emprestados, 8 vezes eu tomo R$ 9 emprestado, prometendo pagar R$ 10 amanhã. Então 8 vezes eu ganho R$ 9 hoje, né, e 8 vezes eu perco R$ 10 amanhã. O meu efeito total de fazer 8 vezes essa operação é ganhar R$ 72 hoje e perder R$ 80, né, na data 1. Né. Eu então vou fazer essa operação e combinar com uma operação que 9 vezes, tá, eu tomo, eu empresto R$ 8 para recuperar R$ 9 na data 1. Tá? Então 9 vezes eu empresto R$ 8, portanto perco R$ 8 na data de hoje, né, para recuperar R$ 9 na data 1. Tá? Como eu faço isso 9 vezes, eu vou perder 8 vezes 9, 72, e vou ganhar em troca na data 1, 9 vezes 9, 81. Então, pegando o efeito líquido dessas duas operações, a gente vê que na data 0, 72 menos 72, o meu ganho é 0, e na data 1, menos 80 mais 81, meu ganho é 1. Eu consegui fazer uma operação, né, uma combinação de operações, que gerou uma arbitragem. Eu aumentei o consumo na data 1, sem alterar meu consumo na data 0. Né? Então, isso daqui, a nossa hipótese de arbitragem diz que não pode acontecer. Tá? E basicamente o que está acontecendo nesse segundo exemplo, né, nesse exemplo que a gente acabou de dar aqui, é que eu tenho uma diferença, né, entre os preços inerentes a essas transações. Né? Na primeira relação, tá, a quantidade de só que está escrito errado aqui, deixa eu corrigir, tá? Eu tinha passado errado na aula passada, vamos corrigir agora para não ficar errado, né? Quer dizer, qual que é o preço da primeira relação, tá? Quantas unidades de consumo eu pago amanhã, x1, sobre quantas unidades de consumo eu recebo hoje, né? Sobre 9, tá? Isso daqui é o preço, né? Vou colocar um superescrito x, né? Que é relacionado à troca desses valores x aqui, x0 e x1, né? Deixa eu voltar aqui, perdão, tá? Então, o preço, né, associado a essa transação X. Deixa eu colocar na linha da transação X, né? Vou colocar um xzinho aqui, né? Então ele é o que? Eu vou pagar, esse preço aqui está expresso para receber reais na data 0. Quantos reais eu estou pagando na data 1, né? Tá certo? Então é o preço de R$1 na data 0 em reais da data 1. E esse preço aqui vai ser R$10 da data 1 dividido por R$9, né? Então 10 nonos reais na data 0 por reais na data 1, né? E esse segundo preço, e o preço dessa segunda transação, que a gente pode chamar de PY, né? Também entre a data 0 e a data 1, tá? Está dizendo que para receber R$8 na data 1, eu pago R$9 na data 0, né? 9 sobre 8, né? O que está acontecendo aqui, né? O preço Y aqui, né? Entre as datas 0 e 1, tá? É igual a 9/8, acabei de escrever isso, né? Bom, mas 9/8 é menor do que 10 nonos, né? Então, é menor do que o preço X, que é 10 nonos, que é o preço da operação X. Eu tenho essa diferença. E o que a gente viu, se eu tiver, havendo essa diferença, pelo menos nesse caso particular, né, havendo essa diferença, eu achei um jeito de fazer uma arbitragem, né? Aumentar o consumo em uma data sem reduzir o consumo em qualquer outra data. E agora o que eu queria mostrar, né, é o caso geral, né? Então eu vou mostrar aqui a lei do preço único para o caso mais geral, né? E no caso mais geral, o que eu vou fazer é assumir então que eu tenho duas transações, né?
Aqui as duas transações envolvendo, tá, as mesmas datas, né? Então eu estou trocando, tá, reais na data T por reais na data tal, tá? Aqui a data tal pode ser uma data posterior à data T, no nosso caso aqui, né? Mas enfim, não precisa, qualquer parte de data que dá certo, tá? E, e eu tenho duas transações que envolvem trocar, né, reais ou consumo na data T por consumo na data tal, tá? Só que a primeira transação, que eu estou chamando de X, né, ela tem um preço implícito, a gente pode chamar só de PX, né? Eu vou chamar só de PX, data implícito aqui, que é um preço de transações entre as datas T e tal, né, o PX T tal aqui. Quantos reais na data tal eu pago para obter um real na data T, né? E aqui, esse outro preço aqui é um PY, né? Também está implícito aqui o subscrito, tá? Não vou colocar aqui. Então o preço da primeira transação é maior do que o preço da segunda transação. Eu não tenho um preço único para troca, né, entre a mesma coisa, né? Bens na data zero por bens na data T por bens na data tal. Tá? Tem preços diferentes. Que eu vou mostrar que se isso acontecer, eu vou ter, né, uma possibilidade de arbitragem. Tá? Eu convencionei chamar, né, a transação na qual o preço implícito, né, expresso em reais na data tal por reais na data T, né, é maior do que... Vou chamar essa transação de transação X, tá? E a outra transação de transação Y. Né? Então as letrinhas aqui são pura convenção. Né? Então eu observei duas, imagine que não vale a lei dos preços únicos, isso quer dizer que de vez em quando eu poderia observar, né, transações com essas características. Tá? Duas transações envolvendo a mesma data têm preços diferentes. Né? Vou chamar de X a transação com preço mais elevado e de Y a transação com preço mais baixo. Só para ficar mais fácil de ver. Tá? Então agora considere, tá, um N qualquer, considere um valor, um número inteiro, tá? Um inteiro positivo, tá? Ou seja, maior do que zero, tá? Que eu vou chamar de N, tá? Qualquer. Na verdade eu vou trabalhar esse N como uma variável que eu vou escolher. Vai ser o número de vezes que eu vou fazer uma das transações, tá? Então o que eu quero dizer, né? N, tá? Vai ser uma variável que eu tenho que escolher do conjunto 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Ad infinito. E vamos definir uma outra variável. Essa aqui vai ser uma variável endógena, tá? Uma variável M que seja, tá? Um mínimo. O valor de um inteiro, que eu estou chamando de A aqui genericamente, tá? O valor mínimo, tá, do conjunto dos números inteiros que satisfazem a propriedade de que A vezes YT é maior ou igual a N vezes XT. A N vezes XT. Então essa letrinha aqui é N, né? Deixa eu deixar mais claro isso para não dar ambiguidade. É N de navio. Né? Tá ok? Então N vai ser esse número inteiro qualquer, que eu vou escolher arbitrariamente, né? De fato eu vou dizer que tem um valor de N a partir do qual eu consigo fazer arbitragem, tá? E associado a esse N eu vou definir uma outra variável N que eu defino dessa maneira, né? Quantas vezes eu preciso, tá? Multiplicar YT para ter um valor maior ou igual a XT, né? Qual que é o mínimo de vezes na qual eu preciso multiplicar YT para obter um valor maior ou igual a T, tá? Então M vai ser sempre um valor maior ou igual a 1, né? Porque eu estou supondo que todos esses valores aqui sejam positivos, né? Tá, okay? Especialmente YT e XT tem que ser positivos, né? A gente não está trocando quantidades negativas nunca, e os denominadores de uma razão sempre são positivos, né? Então M é sempre um número maior ou igual a 1. Mas eu tenho uma outra característica importante aqui, né? Como é o mínimo de vezes que eu preciso multiplicar YT, tá? Para obter um valor maior ou igual a XT, né? Se eu pegar M vezes YT,
e retirar disso nxt, então eu falei errado agora há pouco, né? M de Maria, né, é o mínimo de vezes que eu tenho que multiplicar yt para obter um valor maior ou igual a n vezes xt, né, tá ok? Então, quer dizer, quando eu faço essa multiplicação, eu vou obter um valor maior ou igual a n vezes xt. Isso aqui, esse termo aqui, esse primeiro termo aqui, é maior do que esse segundo, né? Mas ele não é tão maior assim, né? Porque eu quero o menor inteiro, n é o menor inteiro pelo qual eu preciso multiplicar yt para pelo menos igualar o valor n vezes xt, né? Então essa diferença aqui não pode ser maior do que yt, né? Porque se for maior do que yt, m não vai ser o menor inteiro pelo qual eu preciso multiplicar yt. Eu posso multiplicar por m menos 1. Então essa diferença aqui, ela é sempre menor do que yt. E eu vou usar essas duas desigualdades. Agora então, vamos fazer a seguinte operação de arbitragem. Por enquanto, eu vou deixar ela dependendo ainda das variáveis m e n, tá? Então, eu vou fazer, vamos representar aqui, tá? A operação individual. Colocar em duas linhas fica melhor. Individual. Tá? Eu vou fazer alguma coisa em T e alguma coisa em tal. Vamos colocar aqui o número de repetições. Dessa operação, tá? E aqui o efeito, né? Da operação repetida. Então eu vou é uma tabelinha aqui, né, digamos assim, tá? Aqui o efeito eu também vou medir quanto eu vou ter a mais, né? Qual que vai ser o impacto no meu consumo em T e em tal, tá? Então vamos fazer uma primeira operação aqui, na qual eu vou fazer o seguinte: eu vou oferecer, tá, na data tal uma quantidade y tal. Tá? Quanto que eu obtenho em troca de y tal, tá bom, por hipótese eu obtenho em troca de y tal yt, né? Recebo em troca disso na data t yt. Tá? Então, para oferecer, né, para fazer essa troca, eu preciso perder y tal unidades na data tal e receber em troca yt unidades na data t. Tá? Essa operação aqui eu vou fazer m, né, de Maria vezes, tá? E o resultado, é claro, vai ser, eu vou ter então na data t myt e na data tal menos my tal. E vamos fazer agora uma segunda operação, tá? Que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer repetidas vezes, né? Eu vou oferecer xt unidades na data t, tá? Sabendo que em troca disso, né, eu vou obter x tal unidades na data tal. Quantas vezes eu vou fazer essa segunda operação? N vezes, né? Então eu vou perder N de navio agora, né? N vezes, deixa eu deixar o meu N mais claramente N aqui, deixar essa perninha aqui menos abaixada para vocês não terem dúvida do que eu estou dizendo, né? Então eu vou perder N vezes xt na data t e em compensação eu vou ganhar N vezes x tal na data tal. Tá? Bom, é claro que o efeito final dessas transações vai depender do valor de n que eu vou escolher, né? Lembre-se que o m está definido por n, né? Mas dependendo do valor de n, se n for 1, 2, 3, eu vou ter um resultado diferente. Mas em função de n, né, eu posso dizer que o efeito total, que é a soma dos dois efeitos aqui, né? O efeito de eu realizar essas duas operações, bom, aqui na primeira, na data t, eu vou ganhar myt
menos nxt, tá? E na data, opa, esqueci de colocar a letra yt, né? nyt menos nxt. E na data tal, né, eu vou ganhar nx2, x2 não, né, x tal, meu tal parece um pouquinho um 2, né, do jeito que eu desenho, tá? Menos ny tal. Bom, o que aconteceu na data t eu tenho certeza já, não preciso fazer nenhum raciocínio adicional, tá? Isso daqui é maior que zero por construção, né, tá certo? Por quê? Porque a gente definiu a variável n, a variável m, para que seja tal que m vezes yt é maior ou igual a zero, né? Que seja tal que m vezes yt seja maior ou igual a n vezes xt, né? A variável n era o menor valor inteiro pelo qual eu precisava multiplicar yt para obter um valor maior ou igual a n vezes xt, né? Então isso aqui é maior que zero por construção, maior ou igual a zero por construção. E isso aqui, né? O que é isso aqui? Então vamos ver, tá? Vamos reescrever isso aqui da seguinte maneira. Lembrem que o preço aqui, né, é x tal sobre xt, né? Então o meu x tal aqui, eu posso dizer que x, como o preço é x, como o px, a gente por definição, né, era x tal sobre xt, né? Eu posso dizer que o x tal, essa variável aqui, né, x tal, é igual a xt vezes px. Vai ficar mais fácil para a gente, xt vezes px. E a mesma coisa vai valer para y tal, né? Y tal vai ser yt vezes px, tá? Então esse resultado no período tal, né, que eu quero saber qual que é o sinal dele, ou, pelo menos como que o sinal disso aqui depende da escolha de n, esse resultado aqui, ele vai ser n, que multiplica, preciso colocar entre parênteses, que multiplica x tal, mas x tal é xt vezes px, menos n vezes y tal, que é yt vezes py. Agora vamos fazer um truquezinho aqui. Vamos somar, tá, e subtrair nxt vezes py dessa equação, tá? Então eu vou colocar aqui no primeiro termo n de navio, tá? Só deixar mais claro o n de novo. N, que multiplica xt, que multiplica px, menos nxt, que multiplica py. Então eu vou colocar nxt, abre parênteses, né? Px menos py. Então quando eu coloquei isso aqui, eu estou subtraindo py, que multiplica nxt, dessa expressão aqui, né? Agora eu vou, no segundo termo, que está com o yt aqui, eu vou somar de novo, tá? Então eu vou ter n py, esse menos npy já estava multiplicando yt, né? Mas agora, para cancelar, né, esse py que multiplica nxt, eu vou somar agora, né, do outro lado, vou somar na outra expressão, n vezes xt vezes py, né? Veja que somar n vezes xt vezes py significa subtrair menos n vezes xt vezes py, né? Deixa eu só rearranjar aqui. Então aqui é py, eu vou colocar só o py em evidência, vocês vão ver porquê, né? Que estava multiplicando nyt. E aqui eu vou subtrair nxt.
Então, só para deixar claro, né, que eu somei e subtraí o mesmo valor sem alterar a igualdade. Um pontinho aqui. Observem, né, que eu tenho aqui nxt que multiplica menos py. Então, eu tenho menos nxt py que não tinha aqui na expressão aqui à nossa esquerda, né? Mas eu também tenho aqui menos py que multiplica menos nxt, que é mais py nxt. Então esse menos py nxt cancela com esse mais py nxt, eu estou exatamente com a mesma expressão que eu tinha antes, né? Bom, por hipótese, né, px era maior do que py. Né? Isso quer dizer que esse termo aqui, ele cresce com n, nxt, que multiplica px vezes py, né? Desde que xt seja positivo, a gente está assumindo isso. Esse termo aqui é crescente, é linearmente crescente n, né? Tá? Esse segundo termo aqui, bem, eu não sei, né? Ele deve ser negativo, por quê? Porque MYT ele vai ser menor ou igual, maior ou igual a zero, na verdade, né? Mas com sinal de menos fica negativo. MYT M era definido como o menor valor ao qual eu devo, ao menor valor inteiro ao qual eu devo multiplicar YT, né? Para obter pelo menos um valor igual a XT, né? Então, esse termo entre parênteses é maior ou igual a zero, multiplicado por menos PY, esse termo aqui é menor ou igual a zero. Primeira informação relevante. Mas o que tem entre parênteses, efetivamente, eu argumentei com vocês que isso daqui, embora seja maior ou igual a zero, seja maior ou igual a zero, tá? Esse termo também era menor ou igual, menor do que y, do que yt. Né? Então eu tenho uma expressão aqui que ela é linearmente crescente em n, tá? E o primeiro termo, ele é positivo e cresce à medida que eu vou escolhendo n maior. O que significa escolher n maior? Significa que eu quero comprar mais repetida, um número maior de vezes repetidas, eu quero fazer essa troca, né? Na qual eu recebo x tal unidades de consumo na data tal e cedo xt unidades de consumo na data t, tá? E eu vou, digamos assim, financiar essa troca fazendo essa operação número 1 aqui, né? Eu vou financiar essa troca recebendo YT unidades de consumo na data t e em troca de dar y tal unidade de consumo na data tal. Tá? A escolha do valor m é o valor mínimo que eu tenho que fazer essa primeira transação para viabilizar a segunda transação. Esse daqui é o meu n. Né? E o n aqui eu vou escolher arbitrariamente. Mas o que essa expressão está dizendo é o seguinte: se eu fizer um gráficozinho, vou fazer um gráficozinho aqui. Selecionado. Vamos colocar aqui o n. Opa! Selecionou. Vamos colocar aqui o n no eixo horizontal e no eixo vertical. Vamos chamar esse termo aqui entre parênteses, tá? Vamos chamar isso aqui de VT, Vtal, né? Porque é na data tal, tá? De n, tá? Então aqui eu vou colocar o Vtal de n. E aqui o n, né? Na verdade, eu não vou colocar o Vtal, né? Eu vou colocar um limite inferior para esse Vtal de n, tá? O que acontece, então, deixa eu só desenvolver um pouquinho mais essa expressão, peço desculpas, tá? Tá? Então, essa expressão aqui, ela sempre vai ser maior ou igual a uma expressão que é igual à primeira, só vou substituir o segundo termo, tá? Ela vai ser sempre maior ou igual a n vezes xt, que multiplica px
menos PY, menos, aqui ao invés de colocar MYT menos NXT, eu vou colocar aqui o valor máximo que pode ter esse termo entre parênteses, né, o limite máximo de valor desse termo entre parênteses, que é YT, tá? Então, como eu estou subtraindo, né, eu vou ficar com um número menor. Então, a minha expressão original é maior do que PY vezes YT. Então, o que é PY vezes YT? Isso daqui é um termo constante, né? PY é dado para os nossos investidores porque eles são tomadores de preço, né? YT também é dado, né? É o preço, é a quantidade que é trocada de consumo na data T naquela transação específica Y, né? Que o nosso consumidor está observando. Isso quer dizer, então, que o valor dessa expressão aqui é uma constante, né? Alguma coisa como isso aqui, tá? Vou deixar pontilhado, por quê? Porque a variável m, na verdade, ela é uma variável discreta, né? Ela pode assumir o valor 0, 1, 2 e assim por diante, né? Ela não pode assumir, é um inteiro, né, o m, assim como o n, né? São todas grandezas inteiras. Aqui eu tô colocando não m, aqui eu estou colocando n, né? 3, 4 e assim por diante, né? Então, esse pedaço aqui, tá? O py vezes yt, se n é igual a 1, se n é igual a 2, se n é igual a 3, 4 e assim por diante, né? Esse pedaço aqui é sempre a mesma coisa, né? E esse pedaço aqui é n vezes alguma coisa que também não muda de lugar, né? Xt, novamente, é um dado de mercado, né? De uma relação de troca que eu obtenho no mercado, quando eu troco xt por x tal. Px menos Py para o nosso investidor é dado, porque ele é tomador de preços, tá? E por hipótese, Px é maior do que Py, né? Isso aqui que é importante a gente notar. Por hipótese, Px é maior do que Py. A gente convencionou, né, que a transação X exatamente era a transação de maior preço, né? Então aqui é por hipótese. Então, quando eu multiplico n por xt vezes Px menos Py, eu vou ter um valor tanto maior quanto maior for n, né? Ele vai ser linear em relação a n, né? Então eu posso ter uma relação, digamos, como essa aqui. Deixa eu colocar aqui uma linha reta para mais pontilhada. Então o que está acontecendo aqui? Quando n igual a 0, é claro que esse termo aqui é igual a 0, né? Quando n é igual a 1, tá? Esse termo, né, do qual eu estou subtraindo py, yt, vai ter esse valor aqui, né? Não sei exatamente qual que é esse, tá? Quando ele é igual a 2, vai ter esse valor, tá? Quando é igual a 3, vai ter esse valor. E no nosso exemplo aqui, quando ele é igual a 4, ele já ficou maior do que py vezes yt, tá? Como o valor, né, na data tal é maior do que x, então quem que é essa linha pontilhada aqui, ela está indicando, né, nos valores inteiros, né, a grandeza de n xt px menos py. Desenhar de novo, que eu estava usando tracejado, ficou feio. Então essa linha pontilhada indica n que multiplica xt px menos py. A variável v tal de n, né, ou seja, o valor que sobra para mim na data tal, quando eu faço, né, aquelas operações que eu descrevi lá em cima, né, m vezes adquirir yt unidades na data t, pagando y tal unidades na data tal, e n vezes, né, pago xt unidades na data t para receber x tal unidades na data tal, tá? Essa diferença, que é esse valor aqui, tá? Esse valor aqui, ele é maior ou igual à diferença entre essa linha reta inclinada e essa linha reta horizontal. Isso quer dizer que existe um valor de n, né? A partir do qual, com certeza, tá? Esse valor aqui é maior do que zero para algum valor de n. E quem que é esse valor? É o resultado que eu obtenho
aqui na data tal, né? É esse valorzinho aqui, tá? Que a gente tinha desenvolvido. Então isso aqui é maior do que zero para n grande o bastante, suficientemente grande. Então está aí a nossa oportunidade de arbitragem. Olha só, eu sei que o mercado ele permite que eu troque YT unidades na data T por Y tal unidades na data tal. E eu sei que o mercado permite que eu troque XT unidades na data T por X tal unidades na data tal. Tá? Assumindo que a razão de troca, né, dessas duas possíveis trocas ela não é a mesma, e chamando da transação X, a que tem maior razão de troca, XT sobre X tal, né? E eu posso fazer um ganho de arbitragem da seguinte maneira: eu vou começar pela segunda coisa, que é o seguinte: eu escolho um N suficientemente grande, né? Eu escolho um N bem grande, tá? Vai ter um N grande o suficiente para conseguir o que a gente quer, né? Eu escolho um N bem grande, tá? Que vai fazer com que e vou fazer N vezes a seguinte transação, né? Eu adquiro X tal unidades de consumo na data T, pagando XT unidades na data. Eu adquiro X tal unidades de consumo na data tal, pagando XT unidades de consumo na data T. Então, como eu repito isso N vezes, né? Eu ganho N vezes X tal unidades na data T e perco N vezes XT unidades na data. Eu ganho N vezes X tal unidades de consumo na data tal e perco N vezes XT unidades de consumo na data T. Né? Essa é a primeira transação que eu faço. Para financiar essa transação, ou seja, para não precisar fazer essa transação com dinheiro do meu bolso, eu vou fazer uma segunda transação, né? Que é aqui na primeira transação, eu estou pagando em reais da data T para receber em reais da data tal. Na primeira, eu vou pedir emprestado reais na data T para poder pagar em reais na data tal, né? E essa primeira transação, né, que eu vou complementar a segunda, eu peço YT de reais emprestados, ou unidades de consumo emprestados na data T, prometendo pagar Y tal unidades de consumo na data tal. Vou fazer isso N vezes. N é o menor número inteiro, né, suficiente para multiplicar YT, obtendo um valor maior ou igual a m vezes yt, tá? N vezes xt, perdão, né? E então eu vou receber, então, fazendo essa operação, eu pego na data t m vezes yt reais e pago na data tal m vezes y tal reais, tá? O que eu cheguei à conclusão. Então, fazendo isso, o que acontece? Bom, na data T eu vou ficar com um saldo, né? Combinando essas duas operações, eu fico na data T com um saldo de MYT menos NXT reais, que por construção da nossa variável M, tá? É maior ou igual a zero. Então, na data T eu posso ter ficado melhor, não posso ter ficado pior. Tá? Na pior das hipóteses, na data T eu estou consumindo tanto quanto eu podia consumir antes de fazer essas duas transações. E na data tal? Na data tal eu ganho N vezes X tal reais na data tal e perco M vezes Y tal reais também nessa data. Né? Qual que é o resultado disso? Bom, a gente não sabia, mas eu fiz toda essa argumentação aqui para mostrar para vocês que para N suficientemente grande, essa transação aqui é positiva. Né? Então, eu achei, tá? Desde que eu repita essa segunda transação número suficientemente grande de vezes, né? E a primeira, repita a primeira transação escolhendo o M adequadamente, tá? Eu consigo não reduzir o meu consumo na data T e aumentar o meu consumo na data tal, né? E conseguir fazer uma arbitragem, tá? Então essa prova aqui é bem genérica, né? Sempre que eu tiver, tá? Razões de trocas entre duas datas diferentes, tá? Eu consigo arbitrar, né? E basicamente o que eu vou fazer, vocês podem pensar o seguinte, vamos voltar lá para a nossa... podemos olhar aqui no quadro aqui, ou talvez nesse quadro aqui seja melhor mesmo, né? Isso aqui está dizendo o seguinte: primeiro termo está o seguinte: quando eu troco xt por x tal, tá? Eu tenho que pagar a quantidade de reais
estou chamando de reais aqui a nossa unidade de consumo, tá? A quantidade de reais que eu tenho que pagar na data tal, né, para adquirir R$ 1 na data T é maior do que a quantidade de reais que eu tenho que pagar na data tal para adquirir R$ 1 na data T, fazendo para ser mais claro, a quantidade de reais que eu tenho que pagar na data tal por real que eu quero adquirir na data T é maior. A frase é longa e eu esqueço sempre uma parte, deixa eu voltar de novo. A quantidade de reais que eu tenho que pagar na data tal por real que eu adquiri na data T, né? Fazendo essa troca de XT, essa troca na qual eu estou trocando X tal reais por XT reais, né, nas datas tal e T, essa quantidade é maior do que a quantidade que eu tenho que pagar de reais na data tal por real na data T quando eu troco Y tal por YT. O consumo na data T aqui, desse lado, é mais caro do que o consumo na data T desse lado aqui, né? O que eu fiz aqui? Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou tomando emprestado, tá, consumo na data T, onde o consumo da data T é barato, né, na relação Y tal YT, né, e emprestando dinheiro, emprestando consumo na data T, onde o consumo da data T é caro, né, onde eu recebo muito quando eu vendo esse consumo em troca de consumo em outra data, que é a relação X tal, né. Se eu escolher o número de repetições adequadas no qual eu faço essas duas operações, pronto, eu consigo fazer arbitragem, né? Que é isso aí que eu mostrei matematicamente, tá? Talvez vocês queiram depois, né, olhar essa prova mais uma vez para ver se dá para acompanhar. Eu não tenho muita certeza de quão fácil é acompanhar, tá, isso que eu acabei de expor aqui, tá? Mas o fato é que, então, sempre que eu tiver diferenças entre a taxa de transação, né, o preço embutido em transações que envolve trocas entre mesmas datas, tá? Essas diferenças geram oportunidade de arbitragem e a nossa hipótese de não arbitragem diz que então essas diferenças não podem ocorrer, tá? Então a conclusão, né, é aquela conclusão que eu tinha posto lá em cima, tá? Os preços, né, entre trocas, tá, entre as duas datas, entre duas diferentes trocas, né, mas envolvendo datas iguais, tem que ser sempre os mesmos, tá? Ok. Bom, então agora então agora eu não preciso mais falar, né? Como eu estava falando nos nossos exemplos aqui, eu estava falando o preço associado a essa troca, o preço associado a essa troca, né? Se eu assumir não arbitragem, eu posso falar agora que existe um único preço associado às duas datas, né? Não importa qual que é o montante que eu estou trocando entre essas duas datas, tá? Para qualquer troca entre essas duas datas, uma troca grande, uma troca pequena, tá? A razão, né, a quantidade de reais que eu tenho que abrir mão na data tal para obter R$ 1 a mais na data T vai ser sempre a mesma, né? Então, a partir de agora, tá? Eu posso usar, né? Então, vou escrever aqui, né? Já acrescentar uma página que a gente vai precisar daqui a pouco, né? Então, a lei do preço único implica que, né, para duas datas quaisquer, vou colocar de outra maneira, que quaisquer transações entre ocorridas, tá? Quaisquer transações, né, ocorridas envolvendo trocas entre as mesmas duas datas específicas, né, terão
o mesmo preço associado. E eu vou chamar esse mesmo preço associado, né, de uma maneira geral, tá? Um P, né, com subscrito indicando essas duas datas, né? Por exemplo, P T tal, né, indica quantos reais, né, quantas unidades de consumo na data tal eu estou disposto a pagar por unidade, eu preciso pagar para obter uma unidade de consumo na data T, tá? E agora, se eu quiser comprar, então vamos supor que PT tal seja igual a 1,1, eu tenho que pagar 10%, né, de juros sobre aquilo que eu tomar emprestado na data T, que eu receber na data T, né? Bom, isso significa simplesmente que perdão, eu só para manter a minha anotação precisa, né? Se eu estou falando em PT tal, é quantos reais eu tenho que pagar na data tal para obter R$ 1 na data T. É isso mesmo, né? Então, imagine que PT tal seja 1,1, tá? Isso quer dizer que se eu quiser obter, tá, R$ 1 na data T, eu vou ter que pagar R$ 1,1 na data tal, tá? Se eu quiser receber R$ 10 na data T, eu vou ter que pagar 10 vezes R$ 1,1 na data tal, R$ 11 na data tal. Sempre vai ter a mesma razão, né? Tá certo? Esse preço PT tal agora, né, o preço envolvendo duas datas, ele é um preço que não tem mais ambiguidade alguma, né? Ele só depende das datas, assumindo a lei dos preços, do preço único, né? Só depende das datas, não depende do volume negociado, tá? Isso principalmente é uma consequência principalmente, é claro, da hipótese de não arbitragem, né? E da hipótese de ausência de custo de transação, né? Porque imagine que essa transação seja tomar dinheiro emprestado, né? Possivelmente uma transação que envolva um empréstimo de R$ 1.000, ceteris paribus, ou pode acontecer que uma transação que envolva um empréstimo de R$ 1.000 acabe engendrando uma taxa de juros maior do que uma que envolva um empréstimo de, digamos, R$ 50.000, simplesmente porque eu posso ter um custo de transação envolvido nessa negociação, isso pode encarecer a transação pequena. Mas por hora nós estamos ignorando isso. Então todas as trocas entre duas datas vão ter o mesmo preço, caso eu assuma não arbitragem, mercados completos, né, agentes tomadores de preço e o que mais? Não arbitragem, mercados completos, agentes tomadores de preço e ausência de custo de transação, né, que era importante, que eu estava destacando aqui para vocês. Bem, agora vamos então aproveitar isso e agora eu vou definir uma coisa que vocês possivelmente quando aprenderam a primeira vez, aprenderam antes de tudo isso que eu estou falando, né? Eu vou definir a taxa de juros envolvida em uma transação, tá? Taxa de juros. Eu vou definir uma taxa de juros que vai ser a taxa de juros composta, tá? Mas não a composta com capitalização contínua, tá? Quando a gente passar para o tempo contínuo, eu coloco com capitalização contínua. Então eu vou definir o seguinte: a taxa de juros se P T tal, né? É o preço em reais, em unidades de consumo na data tal. De uma unidade de consumo na data T, né? Então, a taxa de juros envolvida, a taxa de juros referente
entre as datas T e tal bom, vai ser P T tal elevado, vamos chamar essa taxa aqui de RT tal, tá? Você pode pensar assim, eu estou tomando eu estou tomando reais emprestados na data T para pagar na data tal, tá? É a taxa de juros envolvida nessa transação, né? É igual a PT tal elevado a 1 sobre T menos tal, tá? Menos 1. Tá? Ou, vocês devem estar mais acostumados com isso, na verdade, isso que a gente estava chamando de PT tal é um fator de valor presente, né? Ele é dado pelo que... Se eu inverter essa definição aqui, eu tenho que PT tal igual a 1 mais R. Passo esse 1 para lá, né? Tá? E depois elevo dos dois lados a T menos tal, né? 1 mais R T tal elevado a T menos tal. Tá? Então, essa expressão vocês estão acostumados, né? É 1 mais R elevado ao tempo decorrido, né? Entre o momento que eu tomei o dinheiro emprestado e o momento que eu quero pagar dinheiro emprestado, né? Mas essa definição, ela não depende aqui, do jeito que eu contei a história, parece que a data T ocorreu depois da data tal, né? Mas de fato, eu posso inverter isso aqui, né? E vocês podem verificar facilmente, né? Da nossa definição, né, do preço, tá? Eu tenho que P T tal é igual a 1 sobre o preço P tal T, né? Só para explicar, eu vou colocar aqui entre parênteses com a anotação que eu tinha usando. Quem que é PT tal? PT tal era XT, X tal sobre XT. Então quem que vai ser P tal T, né? Bom, isso aqui é igual a 1 sobre o nosso P tal T. Quem que é P tal T? P tal T é XT sobre X tal. Então é só isso que eu estou dizendo, né? Então isso aqui é verdadeiro, né? Portanto, isso implica, tá? Vou colocar aqui. Vocês podem verificar isso, né? Eu não vou provar não, que é fácil e não vale a pena a gente... Que a taxa de juros, né? Quando eu estou tomando dinheiro na data T para pagar na data tal, é a mesma taxa de juros, tá? Que eu calculo quando eu tomo dinheiro na data tal para pagar na data T, né? Quer dizer, eu invertendo essa definição, tá? Eu chego ao mesmo resultado, tá? Então a taxa de juros ela depende das duas datas, tá? E não está dependendo de onde eu estou recebendo o dinheiro e onde eu estou pagando, né? A taxa de juros de quem emprestou é a mesma taxa de juros de quem tomou emprestado. Basicamente é isso que acontece. Isso daqui é uma decorrência da ausência de custo de transação, na verdade, né? Tá ok? Então a gente, essa linguagem que a gente acaba usando mais em finanças, né, de taxa de juros, mas fica claro que taxa de juros é simplesmente uma forma de expressar, tá, uma razão de troca, um preço, né, uma troca entre consumo ou reais, né, no caso mais concreto, tá, em duas datas diferentes. Tá? É uma forma diferente de expressar a nossa ideia mais geral de preço, o preço como uma razão de troca. Tá? Bom, deixa eu colocar aqui uma segunda consequência, tá, da não arbitragem, tá? Que é a seguinte consequência. Tá? Bom, como que eu coloquei lá em cima? Só tentar manter. Consequência das hipóteses de custo de transação e de arbitragem não arbitragem. Vamos chamar isso daqui de consequência 1. Vou colocar um maiúsculo aqui, tá? Um I maiúsculo.
E a consequência 2 que eu queria chamar a atenção também é a seguinte. Ela também vai depender da lei do preço único, né? Ela vai ser a seguinte: se eu tiver, tá? Vamos supor que eu tenha aqui 3 datas, tá? Tal, Q e T, tá? O preço que eu tenho que pagar na data tal para ter R$1 na data Q, tá? Vezes o preço que eu tenho que pagar, deixa eu escrever aqui, né? Sejam tal, Q e T. Três datas quaisquer, tá? Para a gente, talvez seja interessante a gente visualizar, se eu tiver o tempo, né? Como vem primeiro tal, depois vem T, depois vem Q, depois vem T, tá? Mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá? Então, o preço por unidade de consumo na data Q, tá? Em reais, em unidades de consumo da data tal, multiplicado pelo preço por unidade de consumo na data T, tá? Em reais da data Q, é igual, tá, ao preço da data T em reais na data tal. Tá? Aqui vai ficar melhor quando a gente, ou para ficar de um jeito que talvez vocês estejam mais acostumados, né? Se eu pegar 1 mais a taxa de juros, né, envolvendo as datas Q e tal, multiplicado por Q menos tal, elevado a Q menos tal, perdão, né, vezes 1 mais a taxa de juros entre as datas Q e T, RTQ, multiplicado por elevado a T menos Q, é igual a 1 mais a taxa de juros entre as datas tal e a data T, tá? Multiplicada por T menos tal. Tá? Colocando de outra maneira, isso aqui, eu vou provar isso aqui, né? Mas na verdade isso aqui são duas formas de expressar. Essa segunda expressão que eu acabei de colocar, né, é simplesmente uma forma diferente de dizer a primeira, tá? Essa expressão aqui é equivalente a essa, né? E mais ainda, talvez que mais familiar ainda, eu dizer o seguinte, olha, 1 mais R T tal elevado a T menos tal, vou colocar aqui 1 mais RT tal vamos resolver essa expressão de cima para 1 mais RT tal, né? Fica 1 mais R mais R que tal elevado a Q menos tal sobre T menos tal vezes 1 mais R TQ elevado a T menos Q sobre T menos tal. Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, 1 mais a taxa de juros entre T e tal é uma média geométrica, ponderada, de 1 mais a taxa de juros entre Q e tal, e 1 mais a taxa de juros entre Q e T. Tá? É só isso que eu estou dizendo. Se eu quero calcular a taxa de juros que vem dessa data para essa data, e eu sei qual que é a taxa de juros
entre essa data e essa data, e a taxa de juros entre essa data e essa data, tá? A taxa de juros que está aqui, que é a taxa R T tal, acrescida de 1, tá? É uma média ponderada entre a taxa de juros que está aqui, né? R Q tal, acrescida de 1, né? É uma média geométrica ponderada entre essa primeira taxa de juros e a segunda taxa de juros, né? 1 mais R e 1 mais a segunda taxa de juros, 1 mais R TQ. Vai ser alguma coisa no meio dessas duas coisas, né? Essa alguma coisa no meio é uma média geométrica, né? Antes de provar isso, vocês vão ver que também a prova é muito simples, né? É simplesmente a gente prova por dizendo que se tiver uma diferença, se essa igualdade aqui não se verificar, eu tenho uma oportunidade de arbitragem, tá? Então é só isso que vai acontecer. Mas antes de dar essa prova, né? Pense no caso particular, tá? Imagine que eu tenha, em particular, caso imagine que eu tenha a taxa de juros, tá? Data 1 de reais de um empréstimo a ser pago na data 1, né? Por consumo obtido na data 0 seja igual à taxa de juros de um empréstimo a ser pago na data 2, tá? Taxa de juros tá errado aqui, né? A taxa de juros estava certo, né? Na data que a ser paga na data 1 por reais obtidos na data 0 seja igual à taxa de juros, tá? De reais a ser pago em reais na data 2 por reais obtidos na data 1, com reais obtidos na data 1, que seja igual a R32, né? E assim por diante, né? Então o que eu estou dizendo aqui é a taxa de juros associada a cada período, né? Então tem aqui a data 0, a data 1, aqui a data 2 e assim por diante, tá? E vamos supor que a taxa de juros é sempre igual a R, tá? Então, se eu quero tomar emprestado hoje para pagar daqui a um ano, eu vou pagar uma taxa 0. Se eu quero tomar emprestado daqui a um ano para pagar daqui a 2 anos, eu vou pagar também a mesma taxa R e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, né, a taxa de juros entre quaisquer duas datas, né, enfim, vamos supor 0 e um T qualquer, tá? Vai ser simplesmente o que? Vai ser 1 mais essa taxa de juros, né, vai ser uma média. Eu acho que eu nem vou colocar a fórmula aqui. O que vai acontecer? 1 mais a taxa de juros entre qualquer duas datas vai ser uma média ponderada entre taxas de juros vamos colocar assim, deixa eu colocar direitinho então. Peço desculpas, tá? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer com a data de juros, né? De um empréstimo feito na data 0 para ser pago em uma data T qualquer, que pode ser 2, 1 e assim por diante, né? Bom, vai ser 1 mais a taxa de juros, 1 mais essa taxa de juros, né? Por hora, vamos elevar isso daqui, tá? A T, né? T menos 0, né? Vai ser 1 mais a taxa de juros, tá? Que eu tenho que pagar entre a data 0 e 1, tá certo? Elevado a 1, vezes 1 mais a taxa de juros que eu tenho que pagar entre a data 0 e 2, elevado a 2, entre a data 1 e 2, elevado a 2 menos 1, que é 1. Tá? E essa taxa de juros entre a data 1 e a data 2 é igual a R, né? Mais 1 vezes a taxa de juros elevado que eu tenho que pagar para um empréstimo recebido na data 2 e pago na data 3 e assim por diante, né? Isso daqui vai ser igual a 1 mais R elevado a T, tá? O que implica que a minha taxa de juros, né? Se acontecer isso, então vai acontecer isso aqui embaixo. Esse se eu não preciso colocar, que eu já tinha escrito então, caso, né? Tá ok?
Então, o que vai acontecer? Se a taxa de juros entre todos os períodos subsequentes for sempre a mesma, né, a taxa de juros de um empréstimo é, envolvendo uma quantidade de tempo de períodos acumulados, vai ser também a mesma taxa de juros, né, R, tá? A minha taxa de juros entre 0 e t também vai ser igual a R, né? Então, se a minha taxa de juros for constante, tá? Eu posso falar, olha, se você quer tomar dinheiro emprestado hoje para pagar daqui a 5 anos, você vai pagar um juros que você vai ter que pagar daqui a 5 anos, o valor de dinheiro que você tomou emprestado, vezes 1 mais R elevado a 5, que é a fórmula dos juros compostos que vocês estão acostumados, né? Ok? Então, essa fórmula dos juros compostos, ela tem uma fundamentação, digamos assim, econômica, né? E um mercado que funcione muito bem, sem custo de transação, sem oportunidade de arbitragens, né? Com investidores tomadores de preço, tá? E caso nesse mercado ainda conhecida de que a taxa de juros em períodos subsequentes sejam sempre as mesmas, a gente pode usar as fórmulas tradicionais da matemática financeira, que elas refletem, né, uma condição de não arbitragem nos mercados. Tá? Então elas refletem, digamos assim, uma situação de quase equilíbrio que a gente acha bastante razoável atribuir aos mercados reais, né, aos mercados, pelo menos aos mercados teóricos, né? E mesmo na realidade a gente acha que vai ter algum sabor disso que a gente está supondo que ocorra nesses mercados. Então vamos só provar, né, que isso efetivamente acontece, né, que eu tenho não arbitragem, tá? E a minha prova vai ser bastante simples também, né? Eu vou pegar aqui para não correr o risco de me perder na prova, como eu fiz na aula anterior, né, numa prova, tá? Então, eu fiz umas notas, vou seguir elas, tá? Então, imagine, tá? Então, eu vou provar essa prova por absurdo, tá? Então, eu vou provar que não aconteça isso, tá? Prova. Né? E para simplificar, eu vou supor a seguinte desigualdade. Imagine, suponha que qualquer outra desigualdade é muito fácil de provar de modo similar, tá? Eu deixo para vocês se exercitarem, tá? Então suponha que eu tenha, tá, que o preço, né, a razão de troca entre a data t e a data tal, né, ou seja, é assim que eu tinha colocado lá, isso, o valor de obter R$ 1 na data t, né, em reais da data tal, tá, ele seja maior do que, tá, o valor de obter R$ 1 na data Q e pagar, deixa eu colocar de outra maneira, maior do que o valor de obter R$ 1 na data Q, tá certo, né? Q em reais da data tal, vezes o valor de R$ 1 na data T em reais da data Q. Tá? O que a gente pode estar suspeito aqui? Ó? Se isso está acontecendo, quer dizer que para um empréstimo, né, quer dizer que a taxa de juros envolvida num empréstimo que faz a ponte direto, né, entre o instante tal e o instante t, tá? De novo a gente pode pensar aqui que o tal é o primeiro instante, o que é o instante intermediário e o t é o final, né? Então, o lado esquerdo aqui está dizendo, ó, tem uma taxa de juros mais elevada quando eu faço a transação diretamente entre tal e t, do que se eu fizer aqui em duas etapas. Isso quer dizer o seguinte, o que eu posso fazer é tomar dinheiro, eu posso fazer o seguinte, eu tomo dinheiro emprestado hoje, na data tal, tá? Prometendo pagar na data Q. Para pagar na data Q, eu já faço um contrato que alguém se compromete a me dar dinheiro na data Q, tá? E eu prometo pagar na data T, tá? Então eu vou ter dinheiro hoje, né? Tá certo? Tendo financiado aqui essa transação inicial. E esse dinheiro eu vou usar para emprestar para alguém diretamente na ponte até a data T, que está me pagando uma taxa de juros maior. Possivelmente eu devo ganhar com isso, né? Então a minha transação, as minhas operações são as seguintes, tá? Eu vou colocar aqui quanto eu vou ter na data tal, qual vai ser o impacto na data tal,
o impacto na data Q intermediária, né, o impacto na data T, a data final. Elas não precisam ser nessa ordem, tá? Que nessa ordem fica mais fácil visualizar, tá? O tal, o T e o Q, não, o tal pode ser intermediário entre Q e T, pode ser a última data, não vai fazer diferença, né? Então, assim, matematicamente sempre vai valer essa relação. Mas aqui só para a gente visualizar, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar R$ 1 emprestado na data T, eu vou tomar emprestado. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa aqui. Estou olhando para as minhas notas e pensando se elas estão certas, né? Tá certinho. Eu vou tomar emprestado R$ 1 na data T. Vou tomar emprestado R$ 1 na data T. Tá? E vou pagar em reais da data tal. Tá? Então, eu quero... Entendi o que eu... Vamos fazer diferente aqui. Eu tinha colocado de uma maneira, mas eu acho que é melhor a gente colocar da seguinte maneira. Vamos tomar R$ 1 emprestado. Vamos... Isso, tá certinho. Eu vou tomar emprestado R$ 1 na data T. Não. Só um minutinho, gente. Eu vou tomar emprestado R$ 1 na data Q. Tá? E vou pagar na data T, né? Então, quantos... é que aqui eu tô com as datas trocadas, né? Eu me confundi aqui, tenho que pedir desculpas para vocês. É mais interessante a gente pensar que o T seja a primeira data e o tal seja a última data. É mais interessante a gente trocar essas letrinhas aqui. Ou trocar as letrinhas aqui em cima, né? Tá. Quantos reais eu tenho que pagar na data tal para ter R$ 1 na data T? Vamos manter essa ordem aqui, tá? A data tal é a nossa data original que está aqui, né? Tá bom, vamos deixar assim. Então, quantos reais eu tenho que pagar na data tal para ter o R$ 1 na data T? Aqui, o real, eu estou pensando em voz alta, mas talvez ajude vocês a me acompanhar, né? Enfim, vamos ver. Eu estou dizendo que está mais caro, né? Se eu quero, é mais caro obter reais na data T prometendo pagamento na data tal do que obter reais na data T prometendo pagamentos na data Q e obter reais na data Q prometendo pagamentos na data tal. Né? Então, estava certo que eu tinha feito no início. Né? Então eu vou tomar R$ 1 emprestado na data T. Tá?
Toma R$1 emprestado na data Q. Fazer diferente, tá? Eu vou tentar fazer mais uma vez, senão eu vou fazer que nem na última aula. Eu falo, ó, continua a aula que vem, tá? Mas vou tentar uma última vez, ver se dá certo. Eu vou tomar R$1 emprestado na data tal e vou pagar na data Q, né? Quanto que eu tenho que pagar na data Q? Eu tenho que pagar PQ tal. Então, eu perco PQ tal na data Q. Essa é a minha primeira operação, tá? Agora, quando chegar a data Q, eu não quero pagar. Então, essa daqui é a primeira operação. A segunda operação, eu vou garantir que quando chegar na data Q, eu já tenho dinheiro. Eu vou tomar dinheiro emprestado na data Q, exatamente essa quantidade PQ tal. Tá? E vou pagar só na data T, né? Quanto que eu vou ter que pagar na data Q? T, o que eu tomei de dinheiro emprestado, multiplicado por PTQ, né? Então vai ser PQ tal vezes PTQ. Vezes PTQ, né? E agora, por último, tá? Minha terceira operação, eu vou pegar esse real que eu tinha tomado emprestado, eu vou ceder ele emprestado, tá? Mas vou emprestar para alguém que esteja querendo tomar emprestado na data T. Quanto que eu tenho que pagar nesse caso? Quanto que eu vou receber lá no futuro, na data T? Aqui não tem movimento, né? Quanto que eu vou receber na data T? Vai ser PT tal. Então, o resultado líquido vai ser o seguinte. Na data tal, eu tinha 1, perdi 1, fico com 0. Né? Na data Q, eu tinha menos PQ tal, depois fico com mais PQ tal, fico com 0. E na data T, aqui é negativo, né? Esqueci de colocar, tá? Isso aqui é negativo, esqueci de colocar o sinal de menos. Na data T, eu vou ter PT tal menos P que tal vezes PTQ. Mas por hipótese, né, PT tal é maior do que P que tal vezes PTQ, tá? Então por hipótese essa diferença aqui é maior do que 0, né, por hipótese. Então se eu não tiver, né, os preços, essa relação, né, de que o preço entre a data tal e a data Q vezes o preço entre a data Q e a data T é igual ao preço entre a data tal e a data T. Se eu não tiver essa igualdade, eu vou ter uma possibilidade de arbitragem. Tá? Vocês podem fazer o mesmo exercício, supondo que o sinal aqui seja menor. Vocês vão chegar, é só inverter o sinal aqui das trocas que vocês chegam num ganho de arbitragem da mesma maneira. Né? Então, isso daqui é interessante, né? Porque eu estou impondo uma consistência não só entre trocas em duas datas específicas, mas entre trocas entre trocas encadeadas em um conjunto de datas específicas, né? Em última instância, o que essa condição está dizendo é o seguinte: olha, a taxa de juros entre uma data inicial e uma data terminal, né, é igual a taxa de juros, é igual a uma média geométrica ponderada, né, da taxa de juros, a rigor 1 mais a taxa de juros, né, é igual a uma média geométrica ponderada da taxa de juros em subperíodos desse grande intervalo de tempo, né, que entre essa data inicial e essa data terminal, né. E em última instância, quer dizer, é daí que vem toda a razão da gente usar a matemática financeira. Usualmente, na matemática financeira tradicional, a gente faz mais uma simplificação, né, supondo que a taxa de juros em todos os períodos é a mesma. Daí a gente pode fazer as contas usando as fórmulas da matemática financeira, né? Mas eu posso usar também, né, a matemática financeira usando uma taxa de juros, imaginando taxas de juros flutuantes, né? Nesse período é 1 e assim por diante, tá? Tudo isso se aplica e tudo aí o que eu tenho aí efetivamente é uma condição de não arbitragem, tá? É o resultado dessa condição
de não arbitragem, né? Então, com isso, eu acho que a gente consegue dar uma fundamentação para toda a lógica de valor no tempo que está associada à matemática financeira, que usualmente é meio jogada para a gente, assim, cai do céu, né? Ainda bem que cai, porque se a gente começasse a aprender assim, ia ser difícil mesmo, né? Mas depois que a gente aprendeu as fórmulas da matemática financeira, etc., é interessante ver que aí tem uma consistência, tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, então eu paro por aqui, amanhã eu vou retomar desse ponto, falar da restrição orçamentária intertemporal, né? Enfim, e a gente continua progredindo. Amanhã que eu quero encerrar esse modelo de um mercado intertemporal, né, tirar mais algumas conclusões desse modelo, e daí a gente deixa em aberto as questões que a gente vai discutir para frente, né, que são as questões que surgem quando a gente abranda as hipóteses que a gente adotou aqui, né, em especial a hipótese de ausência de risco, de risco envolvido nas transações, tá? Então é isso, gente. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou parar por aqui e agradeço a presença de vocês.